O Nesp em Bauru organiza encontro de docentes, servidores e alunos para discutir novas maneiras de ensinar e de avaliar os universitários. Uma das principais preocupações é com o alto índice de evasão universitária. Por isso, o objetivo do evento foi buscar entender a realidade do aluno e apresentar possibilidades para tornar o ensino mais atrativo. Na entrevista do dia, recebemos a professora Rosiane Andrello, do Departamento de Comunicação da Unesp. Ela traz os detalhes do livro As Relações Públicas e a Educação Corporativa, que vai ser lançado neste sábado. O Unesp Notícias está começando. Boa noite. A Unesp em Bauru organizou nesta semana mais uma edição do ENDOC, o Encontro de Docentes. Os objetivos eram discutir novas metodologias de ensino e de avaliação dos alunos. Docentes, servidores e estudantes aproveitaram esse espaço para apresentar ideias e tentar, no futuro, reduzir a evasão universitária. Apesar do nome, a 9ª edição do Encontro de Docentes da Unesp em Bauru reuniu também alunos e servidores técnico-administrativos. O evento é uma realização do polo local do CENEP, o Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Universidade. O importante de todas as atividades do ENDOC e do Entardecer e todos do CENEP é a melhoria do ensino de graduação, é a formação, formação de professores, né, continuada, capacitação dos professores da Unesp, né, feito então através de discussões, os temas que são muito caros, muito importantes para a gente que trabalha nessa atividade, né? Então por isso a gente convida docentes, servidores também técnicos administrativos, porque eles estão envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, e também convida especialmente os alunos, que podem trazer também as diferentes visões, né? O tema dessa edição abordou o ensino, aprendizado e os processos de avaliação da Unesp. Mudanças recentes no regime de recuperação dos alunos foi um dos assuntos em destaque. A ideia é que estudantes com baixo desempenho acadêmico tenham a oportunidade de se recuperar ao longo do semestre e não somente no fim da disciplina, como acontecia antes. A maioria dos professores aprovou a recuperação continuada. Para a gente pensar sobre recuperação ao longo do semestre, a gente precisa falar de avaliação contínua, de avaliação formativa, né? E, consequentemente, como tem sido usado, né, a recuperação contínua. Então, isso o CENEP vai investir então, na formação continuada dos professores para que eles possam entender, né, e assimilar, né, se apropriar, incorporar, estabelecer essa prática pedagógica de uma avaliação formativa e de uma recuperação contínua, né? A evasão universitária foi outro assunto debatido durante o encontro. Um levantamento mostrou que fatores pessoais são os que mais pesam na hora dos alunos decidirem abandonar o curso. Entretanto, fatores pedagógicos também aparecem como uma questão que precisa de atenção. Mudança de interesse e cursos que não atenderam às expectativas foram os motivos mais apontados pelos quase 600 estudantes ouvidos em unidades da Unesp de todo o estado. Já 16% deles classificaram a didática dos professores como uma razão muito importante na hora de decidir largar a universidade. E 5% deixaram os estudos por influência da estrutura de salas e laboratórios. Aspectos, por exemplo, relacionados à falta de articulação entre disciplinas, ao processo de avaliação da aprendizagem, didática do professor. Essas são questões que os estudantes apontam como importantes na decisão dele para ter deixado o curso. Então, é um dado importante que pode orientar a universidade, né, os gestores, na hora de estabelecer ações para melhorar a qualidade do ensino e diminuir os índices de evasão. José Braz aponta que a Unesp está de olho na situação e que a constante formação dos professores
pode modificar essa realidade. Nós não temos uma solução que se aplique eventualmente para toda a universidade, porque tem muitas histórias locais e características próprias de cada curso. Mas a formação pedagógica do professor que atua nos cursos de graduação é um aspecto muito importante. A universidade tem se preocupado. Estamos aqui hoje nessa semana, nessa atividade aqui do ENDOC, aqui no campus de Bauru, justamente tratando do processo da avaliação do ensino-aprendizagem, que é um ponto-chave, né? Cristina trabalha na seção de graduação da Faculdade de Ciências. Para a servidora, discutir esses assuntos ajuda a entender as necessidades dos alunos. Às vezes eles descarregam, de certa forma, na gente algumas angústias, né, em relação à questão de avaliação, a questão, tudo que foi falado, né, a questão de avaliar, a questão do porquê às vezes eles desistem, às vezes a gente conversa sobre isso também. Então, é importante saber, tá, nesse contexto de discussão que eles, né, da palestra apresentada, porque mostra para a gente esse outro lado, né? Esse dado e como a universidade também está preocupada com isso. Esse professor do Departamento de Artes tem a mesma opinião. Marco Antônio acredita que eventos como o ENDOC fortalecem o diálogo na sala de aula. E sempre que existem essas oportunidades de se reunir para discutir a avaliação, a educação, eu participo. E muitos professores também participam, porque é um assunto que nos norteiam, que persegue, que é preciso ser discutido. Em sala de aula mesmo, eu discuto isso com os alunos, eu abro a possibilidade, a minha disciplina é uma disciplina específica de projeto arquitetônico, entretanto, eu abro a possibilidade não só para avaliação, para ensino, evasão, que foi o assunto de hoje, como outros assuntos também que eu consigo direcionar na sala de aula. A passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo vai aumentar a nebulosidade e pode ocasionar chuvas isoladas em algumas regiões do estado. Mas na região de Bauru, o céu continua limpo nesta sexta-feira, sem previsão de chuva e com as temperaturas em elevação. Agora a umidade do ar está em 22%. Os ventos são fracos e sopram a 6 km por hora. A mínima hoje foi de 20 graus e a máxima chegou aos 35. Amanhã, os termômetros devem variar entre 23 e 36 graus. O Grupo Amigas do Peito realiza neste domingo a tradicional Caminhada pela Vida. Os detalhes com o repórter Otávio Frabetti. A caminhada chega à 10ª edição e é uma das principais atividades da campanha Outubro Rosa em Bauru. Para saber todos os detalhes, a gente conversa com a Rosângela Malini, do Grupo Amigas do Peito. Rosângela, como é que vai funcionar a caminhada neste domingo? A caminhada ela está sendo as inscrições pelo site amigasdopeito.com. Depois retira as camisetas na rua Monsenhor Claro, 1162, com a troca dos alimentos. E também terá, depois da caminhada, um sorteio de bicicletas e com o roteiro saindo da Praça Portugal às 8h30 da manhã. E quem que pode participar da caminhada? Toda a população bauruense, cidades vizinhas, não tem idade, pode criança, pode adulto, qualquer um pode participar. Leva o seu cachorrinho também, não tem problema nenhum. Vamos lá participar da nossa caminhada. A programação continua no dia 28 com um mutirão de mamografias? Isso, esse ano o mutirão vai acontecer como nos outros anos no Hospital Estadual, mas para que isso aconteça a gente ainda está à procura dos médicos, né, que eles têm que participar, doando um pouquinho do seu tempo para que possa acontecer um mutirão. Vai ser, como já disse, no Hospital Estadual e já temos o 0800 para inscrição, que é o 0800 77 90 000, digite a opção 1 e diz, fale que é das Amigas do Peito. Tá certo. Rosângela, muito obrigado pelas suas informações. Então, lembrando, se você está interessado na programação, quer saber todos os detalhes, é só acessar o site www.amigasdopeito.com. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. A gente faz uma pausa rápida e no próximo bloco recebemos no estúdio a professora do Departamento de Comunicação da Unesp, Rosiane Andrello. Ela vai lançar um livro neste sábado e traz os detalhes pra gente. Então fique ligado que nós voltamos já já.
Estamos de volta para falar sobre a importância das relações públicas na educação corporativa. Esse é o tema do livro da professora do Departamento de Comunicação da Unesp em Bauru, a Rosiane Andrello, que vai ser lançado no próximo sábado. E ela está aqui com a gente para nos contar como foi esse processo de produção do material. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Professora, o título do livro é As Relações Públicas e a Educação Corporativa, uma interface possível. De onde surgiu a ideia de produzir esse material? Bom, ele surge de mais de 10 anos de pesquisas que envolvem a interface entre comunicação e educação. Então, essa relação, né, entre a comunicação e a educação sempre foi um tema que, para mim, sempre teve muita importância, muita relevância e também envolve paixão, né, porque a gente escolhe temas com os quais a gente vai trabalhar tanto tempo, né, são temas pelos quais a gente se apaixona. E essas pesquisas, elas envolveram também orientações de iniciação científica, de mestrado, de doutorado. Então, o diálogo com os alunos, o olhar para o mercado de trabalho, né, o olhar para a sociedade e também de projetos de extensão que nós desenvolvemos lá na Unesp, né, junto com a sociedade, né? Então, acho que tudo isso junto é que fomentou essa ideia, né, e permitiu também com que eu pudesse desenvolver e escrever o livro. Ou seja, um trabalho longo, de muita caminhada, né? Quais foram os principais temas, professora, que você escolheu para abordar no livro? Tá, então a minha primeira preocupação é olhar para um contexto, né, para o que está acontecendo na sociedade. Isso faz com que o tema ele se torne menos abstrato, mais aplicável, né, e que as pessoas, não só os acadêmicos, não só os pesquisadores, eles possam compreender a temática, né. E quando a gente olha para esse contexto, a gente vê que o grande acesso hoje às tecnologias de informação e comunicação, e não só o acesso, mas o uso social que nós fazemos dele, né, esse uso constante, né, ele tem feito com que cada vez mais as pessoas sejam também emissores de uma comunicação com uma grande abrangência, né? Então, se antes a gente tinha a mídia, hoje ainda temos, com toda a importância dela, mas hoje as pessoas também são mídia, né? Elas também emitem informação, emitem opinião. E quando eu penso que essas pessoas, elas são funcionárias, são empregadas de empresas, de organizações, eu preciso compreender que quando elas emitem essa opinião, essa informação, elas também estão agregando valores à imagem da organização. Né? E o que é essa imagem? Então, é a percepção que a gente tem de uma determinada empresa. E essa percepção, ela vai pelo produto que é oferecido, ela vai pelo preço que é oferecido, pela imagem, né? pela identidade visual da empresa, mas também por como os funcionários dessa organização eles se portam, como eles falam, como eles se comunicam. Né? Então, muitas organizações elas têm tido algumas dificuldades com isso, porque, veja, envolve desde a minha liberdade de expressão, né? Eu não estou me referindo apenas à mídia da organização, mas à minha mídia pessoal. Então, eu tenho o direito de usar minha mídia pessoal da forma como eu quero. Só que isso está impactando também na imagem que as pessoas têm da organização. Então, olha como é uma relação complicada, né? Então, como é que as organizações lidam com isso? Em muitos casos, a gente tem um levantamento, elas lidam demitindo as pessoas. Então, você não se portou bem e você é demitido. E muitas vezes demitido por justa causa. Quando que, na verdade, a gente deveria formar essas pessoas para um bom uso, né, das suas mídias, da sua comunicação. Então, eu acho que esse é um dos pontos, né, que a gente trabalha. Então, veja, eu tenho um contexto que ele é muito real, ele é muito concreto, e eu tenho a área da comunicação organizacional e eu tenho a área da educação, né? Então, acho que esses são os principais pontos que estão envolvidos no livro. E aí, como que o profissional de relações públicas ele acaba passando por esse cenário? Tá, eu não sei se passando ou que ele deveria, né, eu me posiciono, né, ele deveria passar nesse cenário, né? Certo. Então, hoje, se a gente compreender que, vamos pensar até não só no relações públicas, mas na comunicação organizacional como um todo, enquanto um setor, né? Ela tem esse papel de cuidar da comunicação, esse papel é dela, ok, mas não é só ela apenas que está fazendo isso. Né? Então, ela tem outras pessoas dentro da organização. Então, a ideia é que possam haver programas de educação corporativa, né? Que também ensinem, que também mostrem para os demais funcionários a importância deles nesse ambiente organizacional, a importância da comunicação, né? Da transmissão de informação como um direito, né? Não só mostrando esse uso mais tecnológico, né? Mas as questões éticas, por exemplo, né?
que eu acredito que hoje as pessoas estão pecando um pouco nisso, né? Então eu tenho o meu Facebook, por exemplo, né? Eu me manifesto nele, eu tenho meu direito de manifestar, mas parece que é uma terra de ninguém, né? Que eu posso agredir os outros, né? Nesse mundo tão polarizado, né? Então a ideia é discutir, é mostrar e poder ensinar um pouco, né? Como é que isso funciona. E aí os profissionais da área de comunicação, eles podem ter o livro como suporte nesse sentido? Eu acredito que sim, né? O livro ele não tem uma abordagem meramente instrumental, né? Com uma receita do como fazer, mas ele tem uma discussão muito importante das competências que deveriam ser trabalhadas dentro de uma organização. Então, a competência em informação, né, que vai desde eu saber localizar uma informação, conseguir compreender a importância de uma informação num cenário onde eu tenho acesso a muitas coisas, né, até eu saber me comunicar a partir dessas informações, né. Então veja, não é só eu coloco o sujeito, né, como empoderado frente a esse processo de comunicação. Então ele acessa informação, mas ele também emite informação, né. Então é um processo comunicativo como um todo, né. Então essas competências, essa discussão sobre as competências, elas são muito presentes no livro, né? Então eu acredito que isso possa colaborar. Ou seja, é de fato uma mudança de cenário dentro dessas organizações, né, professora? Sim, isso impacta diretamente na vertente da comunicação interna, né? Então, se a comunicação interna até um tempo atrás ela era meramente informativa, então eu tinha alguém que informava alguém. Hoje, pelo próprio perfil das pessoas, não só pela tecnologia, mas a tecnologia como facilitador, você tem uma relação, ela é mais dialógica, né? Então as pessoas também se relacionam. Mas quando eu digo isso, eu estou pressupondo que as pessoas têm total formação para esse processo comunicativo. E não é o que e ocorre. não é o caso, né? Nem sempre, pelo menos, né? Então eu acho que está aí o ponto-chave, está aí a colaboração que o livro pretende trazer. Bom, o livro da professora Rosiane Andrello, ele vai ser lançado neste sábado na livraria Jalovi, no Altos da Cidade, às 11 da manhã. E esse é um lançamento aberto, né, professora, a toda a população? Sim, todo mundo que tiver interesse está convidado, né? E lembrando que o livro também pode ser adquirido, inclusive por forma de e-book, gratuito, no site da editora Unesp, né? Isso é bem interessante, né? Então, um material que vai ficar disponível para quem quiser acessar. Isso mesmo. Muito obrigada, professora, pela sua participação com a gente. Eu que agradeço. O Unesp Notícias fica por aqui. Acesse o site da TV Unesp e a página no Facebook para rever as nossas reportagens e entrevistas. Eu te vejo amanhã. Tchau!